Muito bem, lá vamos nós. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem estiver acompanhando mais essa edição do Manifesto Petista. Cumprimento também a quem vier nos assistir no outro momento. Como vocês sabem, o Manifesto Petista faz uma live toda segunda-feira e a nossa bancada flutua, depende das possibilidades dos nossos integrantes. E hoje nós estamos com uma bancada bem enxuta, né? Alguns dos nossos integrantes estão com problemas de saúde, nenhum está em situação grave, mas estão um pouco baleados, e outros estão com tarefas que talvez permitam que eles se integrem ainda durante a atividade, mas nós achamos melhor começar mesmo sem ter essa certeza. Então, estamos, por enquanto, aqui, o José Genuíno e eu vou começar aqui fazendo uma apreciação geral, e em seguida eu passo a palavra para o Genuíno. Bom, pessoal, queria começar aqui fazendo um registro, que no dia de hoje, em 1930, nasceu a professora Maria da Conceição Tavares, uma economista muito combativa, uma economista de esquerda, o que já não é a coisa mais normal do mundo, e que está completando, portanto, 93 anos. Aqui nós transmitimos a ela, em nome do Manifesto Petista, um grande abraço. E amanhã, 25 de abril, também há uma data importante para os portugueses, para as portuguesas e para os amantes da liberdade e do socialismo em todo o mundo, que é o aniversário da Revolução dos Cravos, de 1974. Aliás, por falar em bonita festa, né, a famosa Foi Bonita a Festa Pá, o Chico Buarque recebeu o prêmio Camões, e o nosso companheiro Lula está em visita a Portugal e à Espanha, sendo que em Portugal, particularmente, a direita portuguesa fez duros ataques ao companheiro Lula, duríssimos, e, em particular, não só em Portugal, questionando a posição brasileira, né? É bom a gente aqui entender que, aos ouvidos de quem pensa com a cabeça da OTAN, falar de paz soa como se estivesse defendendo um dos lados na disputa. Mas, enfim, dia 25 é dia para comemorar a Revolução dos Cravos, e amanhã, depois da comemoração, vamos nos preparar para o dia 26 fazer uma grande mobilização, o dia da greve no Brasil em defesa da educação. E, logo depois, dia 1º de maio. Dia 1º de maio, dia de luta da classe trabalhadora, inclusive dos companheiros sem terra. É bom a gente lembrar aí a certos ministros, inclusive petistas, do governo Lula, tá certo? Dos governos estaduais e municipais, que lutar é fundamental. Sem luta não tem mudança, certo? Sem luta não tem mudança. E não nos compete ficar dando lição aos movimentos sobre como eles devem lutar ou não lutar, como algumas pessoas se arvoraram nesses dias. Bom, mas voltando ao dia 1º de maio, vai ter 1º de maio no país inteiro, e na cidade de São Paulo, o 1º de maio ocorre a partir das 10 horas da manhã, no Vale do Anhangabaú. Vai ser o 1º de maio unificado das centrais sindicais, encabeçado pela Central Única dos Trabalhadores, e também com a presença da Força Sindical, UGT, CTB, MCST, CSB, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e também pela Pública, né? Dia 1º de maio é um dia de luta da classe trabalhadora. E entre as pautas que estão no panfleto unificado, tem lá: fortalecer as negociações coletivas, mais empregos e renda, fim dos juros extorsivos, política de valorização do salário mínimo,
direitos para todos, revogar marcos regressivos da legislação trabalhista, fortalecer a democracia, aposentadoria digna, salário igual para homens e mulheres, Convenção 156 da OIT, valorização do servidor público, Convenção 151 contra assédio moral, violência e racismo, revogação do novo, entre aspas, ensino médio, desenvolvimento econômico e social, regulamentação do trabalho por aplicativos e em defesa das empresas públicas. E isso inclui, com destaque, a Eletrobras e a Petrobras. Aliás, o companheiro Lula, além de bater pesado nos juros, também deu entrevistas reclamando do que está acontecendo na Eletrobras, e a posição do PT, e quero entender também do companheiro Lula, é retomar a Eletrobras para o povo brasileiro. Porque sem Eletrobras, sem uma Petrobras orientada por uma política de desenvolvimento, não vai ter futuro decente para a maioria do povo brasileiro. O 1º de maio do Vale do Anhangabaú vai contar com a presença do companheiro Lula. E a esse respeito, não do Lula pessoa física, mas do governo Lula, tem pelo menos 3 temas importantes que a gente queria colocar aqui em debate, e certamente o companheiro Genuíno falará, se não dos 3, pelo menos de 1 ou 2 deles. O primeiro é a situação do GSI, o segundo é o NAF, e o terceiro é o NEM, GSI, NAF, NEM, para vocês verem que esse negócio de sigla não é uma invenção soviética, né? Eu queria abrir aqui, para deixar umas provocações para o Genuíno falar em seguida, com algumas camadas, né? Primeiro, a reforma do ensino médio, mal denominada reforma, foi introduzida pelo Temer e precisa ser revogada. O nosso ministro da Educação, o companheiro Camilo, que é do PT, resiste à revogação. E essa resistência não parece estar ligada a razões práticas, do tipo, só dá para revogar depois de ter alguma coisa para colocar no lugar. Essa resistência do companheiro Camilo também não se deve, na minha opinião, a cálculos de correlação de forças, do tipo, vai ser difícil revogar, vai ser difícil mudar a legislação. Na minha opinião, a resistência do companheiro Camilo a revogar a reforma do ensino médio, introduzida pelo Temer, me parece que é ligada à defesa que ele faz a algumas teses que são compartilhadas pela turma da educação empresarial, aquela turma que ocupou um espaço desmedido na transição de governo. E, por isso, é fundamental pressão. É fundamental que, por exemplo, no dia 26, haja uma intensa mobilização de trabalhadores, de estudantes e de familiares. Segundo ponto, o caso do GSI. Aqui também é uma provocação para o companheiro Genuíno depois comentar. O que mais me importa no caso do GSI é que o GSI não deveria existir mais. Ele deveria ter sido extinto. Repetiu-se nessa questão do Gabinete de Segurança Institucional o mesmo, guardadas as proporções, que ocorreu no dia 8 de janeiro, uma crise anunciada. Na minha opinião, nós seguimos operando nessa que eu vou chamar aqui de questão militar como um partido de retaguarda. Vocês lembram do partido de vanguarda, né? Tem gente que opera com a cabeça de um partido de retaguarda, né? Primeiro os fatos têm que acontecer e depois a gente corre atrás do prejuízo, né? E terceiro ponto, sobre o NAF, né, sobre o novo arcabouço fiscal, é preciso debater e é preciso emendar. O novo arcabouço fiscal ele não foi debatido previamente com a direção nacional do partido, não foi debatido previamente com a bancada federal do partido e não foi debatido previamente nem mesmo com o núcleo de economistas do PT. Eu ouvi hoje o argumento de que não houve debate prévio porque precisava ter sigilo. Eu confesso, lendo o novo arcabouço fiscal, que eu não vejo nenhum motivo para sigilo. Até porque nesse novo arcabouço fiscal não tem nenhuma novidade. Predomina nele, no fundo, a mesma lógica que predominou em outras legislações, focadas não em ampliar investimentos, mas sim em conter despesas. O NAF não prevê reforma tributária sobre o patrimônio, não prevê reforma tributária sobre a riqueza, não prevê nem mesmo aumentar impostos sobre os ricos. O NAF prevê
que apenas uma parte do crescimento das receitas vai para o investimento. Se a receita crescer 100, só 70 vai para o investimento. O NAF terceiriza para o setor privado grande parte do investimento que é indispensável para o desenvolvimento nacional. É como se dissesse assim, a gente vai tributar, desse tributo, uma parte menor, a gente vai investir, uma outra parte a gente vai colocar para pagar dívida ou para gerar superávit, e o restante é o setor privado que tem que aportar. E a gente sabe, nós estamos no Brasil, 2023, que o setor privado ele corre atrás do setor público quando se trata de fazer investimento, né? Além disso, o NAF aposta, a dinâmica do NAF, aquilo que o NAF projeta para o futuro, é uma redução da presença do Estado na economia. Ou seja, se o que foi proposto for aprovado e for implementado sem nenhuma distorção, daqui a 10, 20 anos, o peso do Estado no produto interno bruto, em relação ao produto interno bruto nacional, vai ser menor. Aliás, o documento do Ministério da Fazenda fala isso explicitamente. E vamos se perguntar, a gente quer ter menos Estado? É essa a nossa política? Num país periférico, com imensas desigualdades sociais, o nosso horizonte é ter menos Estado ou é ter mais e melhor Estado, né? Além disso, o NAF protege demais os detentores da dívida pública. Ele é organizado em torno dessa ideia. O texto do Ministério da Fazenda, inclusive, deixa isso explícito, quando fala que o objetivo número 1 é comunicar aos investidores. Que investidores? Aos especuladores, aos detentores dos títulos da dívida, né? O NAF protege eles demais. E eles foram protegidos por quase toda a nossa história, né? Não nos cabe fazer isso. E o que é mais complicado é que, do ponto de vista político, o NAF não contribui para melhorar a situação econômica e social na velocidade que a situação política exige. Eu participei hoje de uma reunião em que o cidadão citou Keynes para defender o NAF, lembrando aquela frase do longo prazo: no longo prazo estaremos todos mortos. Eu quero lembrar que no médio prazo estaremos todos derrotados se a gente não fizer uma mudança na política econômica e não melhorar substancialmente a vida do povo brasileiro. E desse ponto de vista, como eu já disse, o NAF não contribui suficientemente. Ele é melhor que o teto de gastos, mas ele é muito menos do que a gente precisa. E se isso prevalecer, as eleições de 2024 serão ainda mais difíceis. Elas já vão ser difíceis de qualquer jeito. Mas se a gente não der uma mão, se a gente não melhorar a situação econômica e social rápido, elas vão ser ainda mais difíceis. E o NAF, por fim, ele aposta, me parece assim, que se o governo for muito restritivo, fizer o dever de casa na política fiscal, conter a explosão dos gastos, está lá escrito aí, não sou eu que estou inventando, não. Se o governo fizer isso, os caras, a banca, o lado de lá, vai deixar de ser restritivo na política monetária. É como se fosse um toma lá da cá. Ó, a gente vai adotar uma política fiscal mais dura, mas vocês aí do Banco Central, pô, maneira na taxa de juros, né? Bom, essa ideia, essa aposta, é uma aposta arriscadíssima, do mesmo jeito que é arriscado terceirizar para o setor privado o investimento, o crescimento do país, é outra aposta arriscadíssima esperar que nós vamos comover o coração neoliberal do Bob Fields Neto, né? E, aliás, cá entre nós, por que a gente, já que é assim, não muda já as metas de inflação? Nós temos, o governo tem peso no Copom suficiente para mudar as metas de inflação. E as metas de inflação são um pretexto que o presidente acelerado do nosso plano, do nosso Banco Central, utiliza para manter essas taxas de juros deslocadas. Eu pergunto, por que não muda logo as metas de inflação? E, nessa mesma linha, pergunto, qual vai ser a tática no Congresso? Vai ser a tática de defender em bloco o que ali está contra as emendas dos outros, ou nós vamos também propor emendas? Minha opinião é
a bancada de esquerda, a começar pela bancada do PT, tem que apresentar emendas. E aqui eu deixo, para encerrar, algumas ideias. Primeiro, não tem que ter déficit zero coisa nenhuma. A proposta de déficit zero em 2024 é um equívoco político imenso, além de, em si mesma, não fazer sentido. Quer dizer, nesse mundo que a gente vive, nesse país que a gente está, nesse momento que a gente está experimentando, propor déficit zero e depois superávit primário, troco de quê? Então, nada de déficit zero em 2024, nada de superávit primário em 2025 e 2026. Além disso, aonde o NAF fala no máximo 70%, no máximo 2,5%, vamos colocar no mínimo. No mínimo, se as receitas crescerem 100, no mínimo, a gente vai passar 70 para o investimento. Se o país estiver crescendo, no mínimo, a nossa meta é 2,5%, e não no máximo, como está lá. Eu queria perguntar a vocês que estão nos escutando, o nosso país precisa de 2,5% no máximo de crescimento, ou a gente precisa de muito mais para gerar emprego, para gerar bem-estar social, para mudar o lugar do Brasil no mundo? Então, tem que ser no mínimo 2,5%. Além disso, outra emenda é tirar aquela punição translocada que está lá. Lá está dito que se a meta não for cumprida, no ano seguinte, ao invés de 70%, vão ser só 50%. Ou seja, você arrecada 100, mas só vai ampliar em 50% os investimentos. Aliás, um parênteses, eu estou aqui falando em investimentos, mas a linguagem do Ministério da Fazenda é gastos, né? É uma linguagem que não é a nossa, não é a nossa. Além disso, eu defendo que a gente coloque emendas ao NAF que estabeleçam metas de crescimento e de emprego. Eu lembro que no debate do Plano de Reconstrução e Transformação, a gente defendia que o Banco Central tem que ter meta de crescimento e de emprego. Não pode só ter meta de inflação. Da mesma forma, nossa política fiscal não pode ter só meta de superávit, déficit, tem que ter meta de crescimento e emprego onde a gente quer chegar. E temos que garantir que os bancos públicos possam receber repasses do Tesouro. O companheiro Marcelo Manzano, que é um economista do PT, me chamou a atenção por esse fato, que eu não tinha me dado conta, de que na proposta se proíbe que o Tesouro transfira recursos dos bancos públicos. Na prática, isso impedirá, dificultará muito, para ser suave, que os bancos públicos possam não só investir, mas pressionar o setor privado a baixar a taxa de juros. E, por último, é preciso que várias políticas, não só o Fundeb, o piso de saúde e educação e o piso de enfermagem, sejam preservados. É preciso preservar outras políticas públicas, entre elas, eu destaco a do salário mínimo. Aqui, de novo, eu me apoio no companheiro Marcelo Manzano, que nos relatou a luta que o companheiro, que é ministro do Trabalho, o companheiro Marinho, que foi presidente da CUT, tá certo? A luta que ele está travando para garantir que haja uma política de valorização do salário mínimo para valer. E, na opinião do Marcelo Manzano, e eu concordo com essa opinião, do jeito que o NAF está estruturado, não vai ter uma política de valorização do salário mínimo tal e qual a gente necessita. O que é mais um elemento que mostra que o NAF, ao invés de contribuir para ter crescimento, desenvolvimento e ampliação do bem-estar social, ele vai engessar. Vai ser um gesso diferente do teto de gastos, com certeza, melhor que o do teto de gastos, com certeza, mas vai continuar nos engessando. Então, são essas as provocações que eu queria fazer. A gente já tem aí na sala também a Maria Carlotto, mas eu passo a palavra para o Genuíno, para ele também dar aí o panorama, né? O panorama da situação. Bem, Walter, eu concordo com as suas observações, principalmente com essas propostas de emendas, por uma razão simples. Não existe regra fiscal neutra. Num país com a economia debilitada, o setor público sucateado e o aumento da miséria da população, você não pode ter uma regra fiscal neutra. Essa regra fiscal neutra, ela recupera elementos do ajuste neoliberal que veio com a lei de responsabilidade fiscal, passou pelo teto de gasto e chegou
passou pelo superávit primário e chegou no teto de gastos. Portanto, eu acho que essa é uma questão essencial para um projeto popular, democrático, progressista, de questionar as bases, o que nós chamamos de casamatas do modelo neoliberal. Concordo com as tuas observações e eu acho que as emendas são essenciais para que a gente garanta um perfil para enfrentar a crise econômica, a situação do país e do povo, rompendo com os limites, pelo menos questionando os limites impostos pela tirania fiscal. Eu queria também destacar, nas tuas observações, a importância do dia 26 de abril, que é a luta pela revogação do novo ensino médio. O novo ensino médio é uma lei do golpista Michel Temer logo após o golpe. Vocês sabem que o golpe veio com um pacote legal. Foi a lei do pré-sal, foi a reforma da Previdência, foi a reforma trabalhista, foi a flexibilização que eles chamavam, né, das políticas públicas, o fim dos mais médicos e a questão da educação com o novo ensino médio, que é a penetração, é a gestão do interesse privado no ensino médio. O interesse privado já era muito forte na universidade. Agora ele entra no ensino médio trazendo para a gestão, para o que ele chama de itinerário, que são os currículos, o apartheid social, quer dizer, quem pode ter uma melhor escola, o ensino privado, quem pode pagar, quem vai para um cursinho, vai sair melhor no Enem, vai sair melhor no vestibular, vai sair melhor no SISU. E a população da escola pública terá muita dificuldade. Por isso que eles estão propondo itinerários que flexibilizam para aulas de preparação de uma mão de obra para o mercado precarizado. Então, quer dizer, divide, pulveriza, sedimenta, rompe com o conceito de escola integral, ensino universal, acesso a todo o conhecimento, rompe com a ideia do ensino médio preparar a juventude para a etapa seguinte, porque você acaba criando dificuldades com esse novo ensino médio. Eu acho que é uma questão muito importante a revogação do novo ensino médio. É claro que a revogação vai exigir um movimento político, vai exigir uma lei revogando, mas vai exigir também uma decisão do governo de, ao conversar com as secretarias, ao conversar com os governos estaduais, colocar uma proposta alternativa. Como? Convocando um movimento amplo de professores, de estudantes, recuperando o Pacto pela Educação, recuperando a ideia da Conferência Nacional pela Educação, recuperando as ideias que foram tão fortes na formação do PT, de Paulo Freire, de Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, mais longe de Danício Teixeira. Eu acho que esse novo ensino médio é a política neoliberal com algumas pintadas, com algumas, vamos dizer assim, com alguns adereços para dizer que está modernizando o ensino. Eu acho que é fundamental a revogação e o dia 26 de abril vai ser muito importante. E agora eu quero gastar mais tempo um pouco, Walter, com essa questão do GSI. Olha, o GSI não está aí por acaso. E os militares defendem o GSI, primeiro, quando o Ministério da Defesa foi criado no governo FHC, o GSI foi criado, cujo primeiro-ministro foi Alberto Cardoso. E o GSI, ele acessa o topo do poder, porque ele fica até geograficamente no quarto andar e o presidente fica no terceiro. O GSI passou a ter um controle, uma gestão, uma direção de toda a área de inteligência, que é a inteligência militar, a inteligência civil, chamada civil, entre aspas, a BIM, que não é bem civil, agora, indo para a Casa Civil, pode melhorar, a inteligência vinculada à COAF, vinculada à Receita, e a inteligência vinculada com parcerias, com acordos, com colaborações com as P2 da PM. Portanto, é um sistema militarizado de inteligência.
Esse sistema foi extinto pela Dilma e ele foi recriado com o golpe do Michel Temer, cujo primeiro-ministro do GSI pós-golpe foi Sérgio Etchegoy. E ele fez uma crítica muito dura e violenta contra o PT e contra a Dilma por ter extinto o GSI. Eu só quero lembrar que, na semana antes da posse do Lula, no dia 1º de janeiro, a jornalista Denise Assis teve acesso a um documento do GSI colocando 3 exigências para o futuro governo. Não mexer no artigo 142, respeitar o critério de antiguidade na nomeação dos comandantes, coisa que o Lula cumpriu. Ele teve que romper no dia 8 de janeiro, quando demitiu o comandante do Exército. Não atingir a família militar, que ele era um discurso para garantir os interesses da família militar, que dava respaldo aos acampados, nos quartéis, e não extinção do GSI. O GSI ele se tornou um bunker de bolsonarista. Ele foi ativo nos atentados ao Palácio do Planalto. As imagens estão mostrando isso. E a extrema-direita veio com a indicação do G. Dias, que, no mínimo, ele foi ingênuo, eu acho que ele não foi para lá para fazer qualquer tipo de atentado, mas ele ficava entre a lealdade ao Lula e a lealdade à corporação e não deu ordem de prisão para aqueles vândalos golpistas que destruiu o Palácio do Planalto. E aí eles divulgam a fita da CNN para criar um constrangimento político para o governo. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade histórica, que é extinguir o GSI. No lugar do GSI, você cria a Casa Militar, que sempre existiu. A Casa Militar, que é responsável pela participação dos militares na segurança do presidente da República, ponto. E a ABIN já está na Casa Civil, ela assessora o presidente na inteligência de Estado. E a inteligência das 3 forças estão subordinadas à Política Nacional de Defesa. E a outra área da inteligência, que é a inteligência judicial para a finalidade de processos judiciais. Portanto, essa ideia de um sistema íntegro de inteligência, um sistema único de inteligência chamado SISMIN, controlado por uma militarização, é um resgate, é um resquício do período da ditadura militar. Como vocês sabem, quando o Collor ganhou a eleição, ele instituiu o SNI. E ele foi recriado com a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Depois veio a ABIN, e a ABIN misturava concursado com ex-integrantes do setor de inteligência das Forças Armadas, e com a eleição do Inominável, eles passaram a transformar o GSI num bunker de conspiração, de golpista, de intriga, que a gente acompanha ao longo desses 4 anos. Diante dessa situação, nós temos a chance de extingui-lo. E, ao extingui-lo, nós podemos criar é necessário ter uma casa militar para que os militares possam se incorporar na segurança do presidente da República. E a inteligência civil é da ABIN. E a inteligência militar fica separada. Eu acho que é uma democratização com a desmilitarização do GSI. Eu temo que essa questão não seja resolvida por esse caminho, porque eu já vi notícias hoje sobre as negociações com o general da reserva, de 4 estrelas, que foi chefe da Casa Militar da Dilma. Aliás, um general que tem uma história de respeito às instituições, quando teve com a Dilma, até o golpe, e ele depois comandou o Sudeste sem nenhuma aventura golpista, até ser afastado, até sair para a reserva. Agora, o problema não é esse. O G. Dias é de confiança do Lula. O G. Dias cuidava da segurança do Lula. Mas se você mantém aquela instituição contaminada, quem botar lá, eles vão primeiro, vão torpedear a inteligência. Segundo, vão manipular. Terceiro, eles vão criar fatos negativos contra o governo. Portanto, eu acho que essa questão é muito séria e nós devíamos enfrentar. E a outra questão, Walter e Maria Carlota, é a CPI. Eu acho que é um erro nós estarmos na defensiva com essa CPI. Eu acho que a gente tem que ser ofensivo, botar um time para fazer
enfrentamento, fazer dessa CPI, o limão virar uma limonada. Vamos avaliar todos os atos golpistas, vamos avaliar os dois 7 de setembro de 2021 e 2022, vamos avaliar os acampamentos, vamos chamar os generais que dirigiram praticamente o Braga Neto, o general Heleno e o sub dele, que era um general também de divisão, Penteado. Vamos ouvir o general Dutra, que era o comandante militar do Planalto, o comandante do BGP, Batalhão da Guarda Presidencial, e não ficar com medo de uma CPI. Nós somos vítimas, o país foi vítima de um golpe, de uma tentativa de golpe, e nós temos que dar luz, botar o golpe, os seus financiadores, os seus articuladores, com toda a clareza e transparência. Eles é que têm que dar explicação, eles é que têm que se justificar, e não nós, porque o G. Dias estava lá no dia da ocupação, sem nem saber o que fazer. Por quê? Quando ele foi nomeado ministro do Gabinete de Segurança Institucional, do dia 1º para o dia 2, ele tinha que ter feito uma varrida, demitir todo mundo. Isso era o correto. Ele não fez, olha aqui, ele virou vítima da sua omissão e da sua ingenuidade. Agora, nós temos que resolver o problema, extinguindo o GSI, e a coisa já está resolvida. Eu não sei por que não resolve logo, porque cria a Casa Militar e a ABIN já está no gabinete da Casa Civil. Pronto. Aí você reorganiza a área de inteligência. E eu chamaria a atenção para um outro problema que, no meu modo de entender, está se avolumando, está crescendo e pode gerar uma crise para o nosso governo, que é a questão da segurança pública. Eu acho que a gente devia se antecipar, tomar medidas, enfrentar essa questão, porque esse terrorismo nas escolas, esse medo que se espalha, essa aliança que setores da segurança pública têm com milícias e crime organizado, isso pode provocar um momento de desestabilização da segurança pública. Eles vão dizer, a culpa de quem é? De quem está governando. Porque essa extrema-direita continua. O golpe, pessoal, foi derrotado no dia 8 de janeiro, mas ele continua presente. A extrema-direita continua atuando. A extrema-direita tem que ser derrotada politicamente, nas ruas e na justiça. Assim como nós temos que derrotar, como discutimos anteriormente, o neoliberalismo, particularmente. Eu gostei, viu, Walter, do NAF, o novo ajuste fiscal. Vamos batizar como NAF, para mudar profundamente, porque a lógica da austeridade fiscal é a lógica do neoliberalismo. Nós temos que romper com isso, porque se ela predominar no nosso governo, como é que nós vamos tirar o país da crise? Como é que nós vamos fazer com que a economia cresça? Como é que nós vamos atender a pauta popular do povo? Eu acho que é fundamental a gente sinalizar com uma governabilidade mudancista, transformadora, tensionada nesses 3 pontos que você citou aí: o novo ensino médio, o novo ajuste fiscal e a mudança, que eu acho que é muito importante, no Gabinete de Segurança Institucional. Nós temos que pressionar, nós temos que chamar a atenção que isso é necessário e urgente, essa mudança. Não adianta remendar. O que está em jogo não é uma pessoa correta para botar no GSI, não adianta. O que está em jogo é a instituição que está contaminada, que está orientada, que está viciada, que está direcionada para fazer da inteligência um assunto militar. Isso é a minha contribuição. Muito bem, muito obrigado, Genuíno. Agora, Maria Carlota, os próximos 20 minutos são todos seus, que o Rui Falcão não está vigiado. Eu acho que eu não vou precisar de tudo isso, não. Boa noite, Walter. Boa noite, Genuíno. Olha, eu queria, na verdade, assim, pegar esses temas que estão na pauta, o NAF, né, o novo ajuste fiscal, o NEM, o novo ensino médio, a questão do GSI e da CPI. E eu queria acrescentar a questão do MST e da atuação dos movimentos sociais e a reação do governo. Eu acho que a gente pode ler todas essas ações e reações do governo numa mesma chave, que é da tentativa de construir uma
governabilidade sem tensionamento. O que é o NAF? É a tentativa de conciliar com o mercado financeiro, ao invés de enfrentar, né, propor uma conciliação, que é engenhosa em alguns pontos, né, mas por mais engenhosa que seja, política é política, tem vencedores e vencidos. O novo ensino médio é a mesma coisa. O governo não quer revogar para não tensionar com os setores privatistas da educação que apoiaram a candidatura Lula porque eram contra o Bolsonaro. A questão da crítica que alguns ministros fizeram absurda, né? A atuação do MST é uma tentativa de conciliar com o agronegócio, não ir para o enfrentamento. A questão do GSI é a mesma coisa, né? Então, não vamos tensionar com os militares, vamos tentar uma solução negociada por alguém de confiança, esvaziar o GSI, a gente não quebra nenhuma estrutura. A CPI, vamos respeitar o judiciário, não vamos fazer um enfrentamento mais político do golpe, porque deixa as instituições cuidam disso. Todas essas ações, né, e reações, toda essa política do governo está ancorado numa leitura hiperinstitucionalista que congela a correlação de forças. Certo? Então, essa correlação de forças está dada, vamos atuar neste espaço com o que a gente tem. Veja, é uma posição, por um lado, covarde, mas mais grave do que covarde é que ela vai nos conduzir a derrotas. Ela não é sustentável. E a maior prova disso é que o governo, que podia ter aberto essa CPI lá atrás para ir para a ofensiva contra a extrema-direita, teve que aceitar essa CPI ali na frente numa condição muito pior. A mesma coisa, Genuíno já falou, o GSI. Né? Então, você não destrói o GSI, isso cobra um preço, você tem que rever, e assim vai. Então, eu acho que justamente porque nós estamos diante de um governo que não tem o direito de errar, a gente já falou isso várias vezes, eu acho que a gente tem a tarefa de criticar esta linha política, né, de não tensionamento, de não enfrentamento, de querer fazer omelete sem quebrar ovos. Não existe isso. Porque o tensionamento, né, não somos nós que estamos colocando. O tensionamento está na sociedade. A sociedade brasileira está extremamente tensa, tensionada, conflituosa. E isso não é, o governo não pode agir, né, num mar revolto como se ele estivesse num lago protegido. Não existe. Isso é o segredo do fracasso. Então, assim, acho que, primeiro, eu acho que a gente tem a tarefa, como militantes, né, que queremos que o governo dê certo, de criticar essa orientação política que eu acho que é geral, não é personalizado no Fernando Haddad, no Padilha, que deu uma declaração infeliz, ou mesmo em um ou outro. Não é uma linha política, né, que o governo escolheu e que eu acho que está fazendo o governo girar em falso e colher derrotas que não eram necessárias. E acho que a questão do novo ensino médio é central nisso, né? Porque o governo optou por um caminho de medir forças com o movimento social da educação. É um caminho que eu acho equivocado, porque a chance, né, disso dar errado é muito grande, né? Tem tudo para esse movimento crescer, e mais grave do que isso, Genuíno já falou, a gente precisa ter muita clareza do que é esse novo ensino médio. Além de ser esses itinerários, ser um esboço de formação neoliberal, né, para uma mão de obra que não teria destino no mercado de trabalho, então você forma um monte de empreendedores. Além disso, além dele ser neoliberal na concepção, ele é elitista, porque ele é o caminho que se encontrou para colocar a classe trabalhadora brasileira, entre aspas, no seu lugar. Ou seja, ao invés de demandar o topo do sistema de ensino, que são as instituições públicas, que é o que o governo Lula fez, e uma das coisas mais transformadoras que ele fez, pôr a classe trabalhadora na universidade pública. Como você não pode enfrentar essa política, o que você faz? Você desqualifica a formação desse contingente, né, da população, para que eles não possam pleitear, né, o ensino médio. Você cria escala, você cria desigualdades dentro do ensino médio que vão se reproduzir no ensino superior, na contramão do que nós fizemos de mais progressista no último período, né, em termos de educação. Então, eu acho isso grave. Acho que todo mundo, toda a esquerda consequente tem que pôr força nesse 26
de abril, assim como tem que pôr força total na defesa do MST. É muito grave a tentativa de criminalização deste movimento, né, dos seus líderes, das suas táticas de luta, e a gente precisa blocar. Eu acho que essa expressão é boa, a gente tem que fazer um muro de proteção desse movimento, de toda a esquerda brasileira. Quando atacam o MST, somos todos nós que estamos sendo atacados. E a gente precisa se fechar na defesa deles. Também acho que tem que usar a CPI para ir para o enfrentamento com a extrema-direita. Não pode ter medo, né, a verdade, ela precisa de luz, ela precisa de claridade. Vamos para o enfrentamento político, para a construção política da verdade sobre o que é o 8 de janeiro. Então, acho que ele tem que ir de peito aberto para essa CPI, né, e fazer esse enfrentamento. E, por fim, em relação ao novo ajuste fiscal, ao novo arcabouço fiscal, né, eu acho que tem um debate. Veja, o ponto onde o Lula é mais apoiado pela sociedade brasileira é neste combate dos juros altos. A gente tem que politizar por essa questão no centro da agenda e ir para cima, né, dos neoliberais de plantão. E não se faz isso, eu acho, né, convencendo eles de que nós somos alunos bem comportados, que é um pouco o espírito do arcabouço fiscal. Eu acho que ele tem aspectos muito mais positivos do que o teto de gastos. Acho que precisa, né, de um arcabouço para esse momento de transição, mas eu acho que ele não precisa ser tão complexo, com tantas travas, pode ser uma coisa muito mais simples, que estabeleça um referencial, né, maleável. Não tem para que ser essa engenhoca que ninguém entende como funciona. Eu gostei de mudar a palavra mínimo pelo máximo, viu, Walter? Eu gostei. É uma emenda simples e radical. É simples, uma coisa, né? Esse é uma engenhoca que ninguém sabe bem, assim, né? Complexo de entender. Vamos fazer uma coisa, né? Por que não faz mais simples, com menos travas, né? Para que a gente possa também ter margem política. E acho que tudo isso passa por o governo mudar a sua linha de atuação, sua linha política, né? De, primeiro, se sustentar mais na sociedade do que na institucionalidade estabelecida, não congelar a correlação de forças, mas atuar para a transformação dessa correlação em favor, né, de uma orientação mais à esquerda, e aceitar que a sociedade está tensionada e que é no tensionamento que o governo vai se desdobrar. Em síntese, era isso que eu queria dizer sobre esses temas. Ô, Carlota, eu queria só acrescentar uma observação. Nós temos que sair do fatalismo da correlação de força. Nós temos que sair do fatalismo, que é o que não dá para fazer, é um fatalismo. O que temos é o que dá. É uma espécie do fatalismo da acomodação diante da situação grave que o país atravessa. Esse discurso do fatalismo da correlação de forças tem que ser quebrado, até porque correlação de força depende de forças em luta. Você altera, você mobiliza, você cria condições para romper com esse fatalismo que não dá. Esse fatalismo que não dá nega a principal condição da esquerda, que é pensar o futuro, pensar o médio e o longo prazo, pensar no imediato para melhorar a vida do povo, mas também pensar numa solução mais global diante da crise que as pessoas estão sofrendo, atormentadas nesse modelo que está colocando muitas vidas em risco. Eu acho que esse fatalismo nós temos que enfrentar. É o fatalismo de navegar por dentro do ajuste neoliberal. É o fatalismo de não incomodar os militares. Aí nós vamos criando armadilhas que vai domesticando o nosso governo. Eu só queria acrescentar um aspecto que a gente não abordou aqui, que é o que está acontecendo na Argentina. Vocês devem ter visto, o presidente da Argentina informou que não será candidato à reeleição. E a coalizão que o apoia, que é a Frente para Todos, não está bem nas pesquisas. Quem está bem nas pesquisas, ou pelo menos está crescendo, é um cidadão chamado Javier Milei, que é um candidato de extrema-direita. O que é interessante na Argentina que se liga a esse debate que vocês dois estão fazendo? É que, quando o Alberto Fernandes ganhou, naquele ambiente de crise, pandemia, etc., você tinha um movimento audacioso de enfrentamento da crise.
E depois esse movimento audacioso foi tropeçando nas próprias pernas, foi se tornando cada vez mais moderado, cada vez mais ponderado, cada vez mais cordato, e aquela energia política que o peronismo de esquerda, que o kirchnerismo mobilizou, está se transformando numa desilusão. E vários analistas estão dizendo que grande parte do eleitorado que se engajou pode se desengajar agora, não indo votar na direita, mas não comparecendo para votar. E aí a grande preocupação desses analistas que eu tenho lido é que eles dizem que, se acontecer isso na Argentina, não é apenas uma derrota eleitoral, é uma derrota política com consequências gravíssimas de médio prazo. E é isso, no fundo, que me preocupa aqui. Quer dizer, me preocupa não só o que vai acontecer na próxima eleição ou na subsequente, mas me preocupa que a gente perca a confiança das pessoas na possibilidade de fazer diferente, de fazer substancialmente diferente, de não apenas fazer um ajuste, mas realmente fazer mudanças. É um detalhe que o Rui Falcão, que não está aqui, mas que ele faz questão de repetir cada vez que ele pode, o nosso programa de reconstrução e transformação vai deixando de ser de transformação e no lugar entra aquele slogan de unidade, união e reconstrução, na linha do que a Maria tinha falado, a preocupação em conciliar, a preocupação em evitar conflito, a preocupação em polarizar. E, o mundo necessita que as pessoas tomem lado. Nós estamos vivendo uma época em que a direita está tomando lado e polarizando. A gente tem que estar à altura disso. Só isso que eu queria falar. Maria, Walter, sua eu só chance... queria acrescentar sobre a Argentina um elemento. A eleição da extrema-direita na Argentina vai ter consequência para a política correta nossa de integração sul-americana e CELAC e no enfrentamento da política dos Estados Unidos de América para os americanos. Portanto, esse problema da visita do Lula à China, a maneira como os entreguistas criticaram o Lula, isso terá consequência tanto nós, política aqui no Brasil, como na política de integração sul-americana. Não, Walter, eu, na verdade, tenho acordo. Eu acho que a gente... Mas talvez, ao invés da gente da resposta vir do governo se sensibilizar, talvez as coisas se imponham pela força e coragem dos movimentos sociais brasileiros. Eu acho que o MST foi muito corajoso, está sendo muito corajoso em pôr uma agenda de lutas na mesa, sem medo, enfrentando a possibilidade de ser criminalizado, de encarar uma CPI. Então, eles merecem toda a nossa solidariedade. Acho que a gente tem que, como esquerda, se colocar ao lado deles, e acho que o movimento da educação está fazendo a mesma coisa, com autonomia, com coragem, pondo na mesa suas reivindicações e indo para o enfrentamento que precisa ser feito. E acho que isso vai, aos poucos, impondo uma realidade. A mesma coisa do GSI, porque, de novo, o tensionamento, tensionar ou não tensionar, não é uma escolha. Não é, o governo não tem como você não pode combater uma tempestade, você não tem como combater o tensionamento que está dado. O governo está querendo agir como se nós estivéssemos em 2003, sendo que aconteceu um século de transformações, pensando que o tempo político, nesses últimos 20 anos. Olha, hoje eu fui numa reunião de pais, na escola da creche da minha filha, as pessoas estão apavoradas. Eu já fui a várias reuniões, é sempre aquela coisa morna. Essa reunião durou quase 3 horas. As pessoas falavam, elas queriam falar, elas estão com medo, elas estão a tensão, a sociedade brasileira está à flor da pele. Essa questão das escolas é muito sensível. E é surpreendente que o governo federal tenha tido uma atuação tão frágil, Assim, o Lula podia ter sido... Veja, esse é um dos principais efeitos da extrema-direita sobre a sociedade brasileira. A ameaça às escolas, às instituições de ensino, certo? Ao invés de politizar, o governo federal despolitizou, associando isso à loucura. Não é loucura, isso é um efeito social da extrema-direita, política.
Então, a gente também. Então, veja, esse tensionamento, a sociedade brasileira está à flor da pele. Isso, o Genuíno sempre fala isso, eu vou roubar essa ideia dele, né? Vai explodir, não depende do governo. A questão é se a gente vai estar preparado ou não para atravessar esse maremoto e chegar na terceira margem do rio. Muito bem. Então, nós vamos, em homenagem ao Rui Falcão, que não está aqui, mas cujo espírito paira sobre nós, a gente vai encerrar antes das 10 horas, vamos deixar 5 minutos já poupados na linha do superávit primário. A gente vai fazer um superávit primário de 5 minutos para usar no próximo ano. E, por último, o que eu falei no início, Maria da Conceição Tavares, se você estiver nos ouvindo, parabéns pelos seus 93 anos de vida. Temos muitas saudades das suas frases cortantes. Certamente você estaria dando umas traulitadas em alguns defensores tardios do social-liberalismo e do neoliberalismo. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Maria da Conceição. Parabéns, Maria da Conceição Tavares. E não deixem de ver o discurso do Chico Buarque na entrega do Prêmio Camões. Foi muito emocionante mesmo. Muito bonita aquela cerimônia. Acho que a gente tem que ser mais atento a essas dimensões político-culturais da nossa vitória eleitoral. É isso aí. Valeu. Valeu, um abraço.